Vamos só deixar que vocês entrem. Digam-me se me estão a ouvir bem, que eu hoje estou aqui com o micro para ver se conseguimos que o som fique um bocadinho melhor que das últimas vezes. Estão a ouvir, certo? Está a passar um avião tão lindo lá fora. Estão a ouvir bem? Que bom, que bom, que bom. Pronto. Muito bem. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos a este espaço maravilhoso. Ok, perfeito. Estão a ouvir-me bem. Isso é que importa. Então, vamos lá. Hoje venho trazer aqui um tema mesmo muito, muito, muito especial para mim. Eu sei que vai ser muito... Está baixinho? Se calhar sou eu que estou a falar baixinho. Eu sei que vai ser muito especial para vocês também. Ok? Se estiver baixinho, se vocês não estiverem a ouvir menos bem, vamos experimentar aqui o micro. A ver se fica um bocadinho melhor. Ok? Portanto, estamos no episódio 35 deste podcast Metamorfose, que tu podes assistir a todos os episódios no Spotify, no YouTube. Enquanto vamos deixando que a energia estabilize, que vocês entrem, aproveita e envia esta live para alguém que tu sintas que faz sentido. Hoje vamos falar sobre luto e como ressignificamos a dor em direção ao amor. Olá, Patrícia, querida. Ouve-se bem. Ok, gratidão. Aproveitem também neste tempo, para além de partilharem a live com as vossas pessoas queridas, vão buscar um caderninho, uma caneta, um lápis, uma folha, o que sentirem, porque eu vou trazer estratégias práticas que vocês vão querer guardar, ok? Vocês vão mesmo querer guardar. Esta live vem de um lugar... Já me vou emocionar. Pois é, esta live vai ter muitas emoções. Ela vem de um lugar... Ela vem de um lugar de amor, de muita sabedoria, de muita consciência e de muita integração. Ok? A Joana que vocês veem é resultado de muitos processos. O podcast chama-se Metamorfose, Maria. Amor com letras grandes dentro do Metamorfose. Podes ver no Spotify e no YouTube, mas também na minha página. Portanto, estava eu a dizer, e de vez em quando até é bom vocês interagirem, que é para quebrar aqui esta química mais emocional. Estava eu a dizer que este episódio, luto, eu vou querer trazer aqui vários episódios sobre este tema, esta experiência que vivi, porque ela representa quase 2 anos da minha vida. E é muito importante ser posta no mundo, ok? Com consciência. Alguém que consiga olhar para uma experiência de dor e trazer uma consciência de cura em direção ao amor. É preciso mais pessoas lúcidas, sábias, humanas, reais, verdadeiras, a fazer isto. Não é fácil, porque vamos falar das nossas dores e de lugares que estão muito recentes e muito frescos e que eu própria ainda estou a curar. Mas, como eu disse, e quem acompanhou pelos stories percebeu, ajuda-me a integrar, falar sobre isto. Falar num lugar que eu sinto que é seguro e para mim, esta minha casa, este Instagram é um lugar seguro. A minha comunidade é a minha família e são, como eu digo muitas vezes, os meus filhos. Quem trabalha mesmo comigo, e estão aqui muitas alunas minhas, são verdadeiros filhos que eu cuido, que eu amo, que eu amparo e, portanto, que eu me sinto segura, confiante para estar aqui a transmitir isto. Obviamente que saltam emoções, ok? Nós hoje vamos falar sobre luto e sobre como ressignificamos processos de dor em direção ao amor. E há aqui 2 grandes coisas que eu quero muito que vocês comecem por escrever na vossa folha. Estas 2 palavras, luto
e dor. Para quê? Para que vocês coloquem a questão a vocês mesmas: o que é a dor? O que é a dor? E eu aceito que vocês deixem aí respostas na caixinha. Na caixinha, que não é caixinha, é o direto. Vão mandando ideias, está bem? É muito importante nós percebermos o que é que representa para cada um de nós as significâncias que damos às nominalizações. Ou seja, dor e luto são nominalizações. Elas podem ter representações mentais dentro da mente de cada pessoa diferentes. Então é importante percebermos o que é que a minha mente e o meu coração me diz quando eu falo de dor. O que é que isso representa para mim? Ok? E depois o que é que representa luto? Podem ir escrevendo, tá? Escrevendo aqui na minha caixinha, deixando aí. Olhem que eu não ando para a frente enquanto vocês não disserem coisas. Portanto, escrevam. Sofrimento, tristeza, diz a Andreia. A dor é sofrimento, é tristeza. Portanto, a representação mental que a Andreia tem da dor é sofrimento e tristeza. Muitas pessoas vão dizer que é dor, cicatrizes passadas, cicatrizes passadas, processos passados. Muito bem. Significa que já não está tão presente, Joana, não é? Passado, cicatrizes passadas. Será que a dor é uma falha? É um erro? É um desalinhamento? Pergunto eu. Sim. Será que a dor é uma falha? É um erro? É um desalinhamento? É uma ausência? Diz a Patrícia. E se eu vos disser que a dor não é uma falha? Não é um erro? Nem é um desalinhamento? A dor é algo que está completamente certo e é inevitável na experiência vida. A dor faz parte da experiência vida. A dor é algo que tu nunca vais conseguir evitar nesta experiência terrena. E ela representa uma coisa muito simples: ser humana, ser humano, ser verdade, ser real, viver na Terra. A Terra é dual. Tu nunca vais ter apenas uma polaridade da experiência, ok? Tu sempre vais ter amor e dor, dor e amor, sol e lua, sol e chuva, dia e noite. Tu sempre vais ter as duas polaridades da experiência aqui na Terra. Portanto, a dor não é falha, não é erro, não é desalinhamento, é verdade, é humanidade, é a experiência vida e é inevitável. Não há como não ter dor, não sentir dor, ok? Há sim como trabalhar com essa dor, mas tu não vais conseguir evitar a dor da experiência. Ela faz parte e é o caminho. É o caminho para o amor. Toma nota aí. Estás preparada? Toma nota. A dor não é o oposto do amor. A dor é o caminho para o amor. É o caminho para o amor. E olha, eu vou-te convidar a esta reflexão. Seguramente tu conheces pessoas que passaram por processos de dor grandes, como seja os lutos, já vamos falar sobre isso, as doenças e outras coisas, ok? As dores não se comparam. Portanto, processos de dor grandes. E repara que a pessoa que nasce ou renasce após essa dor é sempre mais bonita em amor. É sempre mais brilhante em amor. Não é por acaso que nos processos de dor ou se desintegra tudo, não é? Os relacionamentos terminam, ou
as pessoas aproximam-se. Às vezes até se costuma dizer que aquela pessoa precisa de ficar doente para ganhar mais coração ou mais humanidade. Os processos de dor tornam-nos mais reais e tornam-nos mais amor. Foi isso que aconteceu comigo neste processo de dor. Eu descobri ainda mais camadas de amor dentro de mim, para mim. Gratidão à experiência luz, que me veio ensinar que a luz nunca esteve fora, embora eu já soubesse que ela estava dentro de mim, mas que ela realmente está em mim e sempre esteve em mim, e que todo o amor que eu gerei por uma coisa que nunca existiu, que nunca foi matéria, que nunca foi real, era um amor que estava dentro de mim e que sempre esteve aqui. Então não é para fora, é para dentro. Gratidão à experiência luz. Portanto, tomaste nota desta, certo? Esta frase, este chavão que eu quero que guardes para a tua vida. A dor não é o oposto do amor, é o caminho para o amor. Ok? Então, e o luto, malta? O que é o luto, afinal? O luto não tem que ser uma perda de uma pessoa. O luto é toda a experiência que fecha na nossa vida. Gratidão, queridas, pelas vossas palavras. Gratidão. O luto é toda a experiência que fecha na nossa vida. Quando tu sais de um emprego, tu estás a fazer um luto àquele emprego. Quando tu doas uma peça de roupa tua, tu estás a fazer um luto àquela peça de roupa. Quando tu perdes uma pessoa, tu fazes um luto a um ser vivo, a um humano, a alguém que te era especial. Portanto, há várias camadas, digamos assim, ou expressões do luto. Mas todo o luto, na verdade, é algo que desintegra, algo que termina, algo que fecha, um ciclo que está a encerrar. Portanto, o luto é um processo energético. O luto é um processo energético. Ok? Então, eu quero que guardem esta. Luto significa processo energético e todos vocês já viveram, estão a viver ou vão viver lutos. Ok? Serão uns mais pesados que outros? Depende de cada pessoa. Muita gente no meu lugar nunca na vida conseguiria estar a falar sobre isto. Já, ou agora, ou aqui. E isto não quer dizer que a dor é mais leve para mim, ou que eu não sinto tanto, antes pelo contrário. Não quer dizer nada disso. Quer dizer simplesmente que eu tenho, se calhar, uma capacidade mais rápida de ressignificar, de reenquadrar. E que é isto que eu também vos vou dizer, ok? Que vos venho aqui hoje passar como é que eu faço isto na minha vida e porque é que eu utilizo a Fênix e digo tantas vezes que eu morro e renasço muito rapidamente à medida que me vou conhecendo. E quanto mais porrada eu levo, quanto mais dor eu aprendo, mais amor eu encontro para julgar em cima dessa dor. E mais rápida sou nos processos. E isto acontece porque eu estou muito trabalhada internamente. Muito trabalhada internamente. Muito. Eu passo a vida em processos mentais. Às vezes eu fico cansada de mim. É verdade. E estes 2 últimos anos, em muito silêncio, em muito recolhimento, em muito tempo, em solitude e a auto-observar-me e auto-analisar-me, fez-me crescer de uma forma que eu nunca pensei ser possível em tão pouco tempo e com tão pouca ajuda, digamos assim, porque foi e é a maior experiência de transmutação da minha vida, a maior aprendizagem e a mais rápida. Porque embora tenha sido 2 anos, isto foi muito condensado aqui em 9 meses, a partir da experiência luz. Nem chegou bem a 9 meses, meio ano. Foi um acelerador do processo, um catalisador brutal.
E obviamente que esta expansão interna vai se refletir externamente. Vai se refletir externamente. Eu sempre disse que o meu processo de maternidade, seja ele físico ou energético, porque foi apenas energético, eu sempre disse que ia ser a maior expansão da minha vida. E é verdade, está a ser. Ainda não acabou. Está a ser. E vai continuar a ser. E esta expansão é interna, mas obviamente ela reflete-se para fora. Quando eu digo reflete-se para fora, reflete-se na vida, reflete-se nas minhas relações, reflete-se no meu posicionamento, reflete-se na forma como eu ensino os meus alunos, como eu guio a minha comunidade e, obviamente, no meu sucesso e na minha abundância. Eu nunca tive tanta facilidade em co-criar e em alinhar-me com o universo como agora. Porque estou muito alinhada comigo e porque entendo muito bem como é que funciona a experiência vida. E sem me mexer nas águas mais turvas da vida, a dor e os lutos, e nas águas mais clarinhas, aquelas em que nós conseguimos ver tudo. Porque nós precisamos é de sabedoria para navegar nas águas em que não conseguimos ver, acreditando que vamos chegar a algum lado. Então guardem aí, luto é toda a experiência que fecha energeticamente em nós. Coisas, pessoas, experiências, relações, projetos, até uma simples expectativa daquilo que gostaríamos de ter. Quando eu fui para a experiência Santi, e hoje estou vestida assim, já vos vou falar sobre isso, para ressignificar esta roupa, porque foi a roupa que eu levei no dia da transferência embrionária do nosso embrião Santi, e eu quis ressignificar e dar-lhe aqui um lugar mais bonito e mais amoroso. Então hoje decidi, ok, vou vestir aquele vestido azulinho que levei no dia do Santiago, que hoje é mais um anjinho na minha vida. Na experiência Santi, eu coloquei-me na polaridade quase que oposta à experiência luz, que é, eu não quero criar nenhum tipo de apego ou expectativa. Então eu mantive-me muito distanciada, canalizando a minha energia para o trabalho, que é aquilo que eu amo e onde eu tenho muitos filhos. E deu muito certo, porque eu consegui manter o meu campo energético saudável durante a experiência, equilibrado, sabem? O Santiago, vamos chamar assim, o Santiago veio-me ensinar a desapegar, a libertar a expectativa e a render, simplesmente ao é o que é, ao que se lixe, como eu disse, ao é o que é, que se lixe. E veio-me ensinar isso, Então, se na luz eu criei um apego, no Santiago eu criei um desapego, e com os dois eu consigo entender onde é que é o ponto de equilíbrio da coisa. Pronto. Antes de vos dar aqui as estratégias, isto hoje pode ser uma live um bocadinho mais demorada. Não sei se vai ser só meia hora, porque eu preciso aqui fazer as coisas com calma, para ir respirando. Antes de vos dar aqui as estratégias e como é que eu ressignifico as dores, eu quero muito explicar-vos o processo de dor, para que vocês entendam em que fase é que estão do processo, ok? Então, se tiverem aí uma folhinha, vocês vão escrever estas fases. A primeira fase de um processo de dor, ou de um processo de luto, qualquer dor, primeira fase chama-se negação. A primeira fase é a negação. A segunda fase é a fase da raiva, da revolta, das emoções densas, pesadas. A terceira fase é uma fase de negociação. Eu já vou explicar o que é que consistem as fases. Terceira fase, entramos em negociação. A quarta fase, que vocês muitas vezes acham que é uma fase muito má, chama-se tristeza. E ela é uma fase sagrada. É mesmo antes
de virarmos a chave da quinta fase, que se chama aceitação. Aquilo que vocês andam sempre à procura. Ok? Depois da aceitação, ressignificação e cura. Integração. Ok? Vou recapitular. Primeira fase de uma experiência de dor é a negação. Segunda fase, raiva, revolta. Terceira fase, negociação. Quarta fase, entramos na tristeza. Quinta fase, aceitação. Aceitação é a chave de viragem para que da energia densa, cá de baixo, nós subimos. Então aqui há remobilização energética, transmutação, cura e integração. Portanto, a dor tem estas 5 fases, até à aceitação. Então vamos lá explicar as fases. A primeira fase, negação, sempre acontece quando vocês dizem algo tipo: eu não quero acreditar que isto me aconteceu, isto não é possível. Eu lembro-me que quando eu apostei as minhas fichas todas na luz, na experiência luz, quando eu recebi o e-mail com o resultado do teste da beta-HCG, e eu vi que não estava positivo, não é? Que estava muito, muito, muito baixinho. Eu lembro-me que a minha irmã estava aqui em casa e eu abri o e-mail para aí 10 vezes para confirmar se estava a ver bem. Isto é negação. Nós não queremos acreditar que isto aconteceu. Não quero acreditar que isto está a acontecer, não é possível. Então esta é a primeira fase e ela serve de mecanismo de defesa do nosso sistema nervoso. A negação, o não acredito, o não quero acreditar, o não é possível, não pode estar a acontecer, como é que isto está a acontecer comigo? Este tipo de discurso é um sistema de proteção, porque nós criamos uma expectativa consciente ou inconsciente de um resultado e de uma experiência. Então, esta primeira fase é inevitável e ela dura muito pouquinho tempo, por norma. Ok? Por norma. Depois vem a fase densa, em que muita gente fica mergulhada tempos e tempos e tempos e tempos, que é a fase da raiva e da revolta. E malta, se estás aí, procura ajuda, meu amor. Eu tenho pessoas que chegam a mim com processos de dor de anos, que estão ainda nesta fase. Malta, não faz sentido. Não faz mesmo sentido. Vocês têm sempre... Imaginem que vocês são uma borboletinha, um passarinho. Vocês, quando estão a vibrar na raiva e na dor, vocês baixam energeticamente e não conseguem ascender. É impossível vocês trazerem sucesso, felicidade, abundância, saúde, vitalidade para a vossa vida. Vocês andam a carregar uma pedra pesada que vos fecha o coração, o cardíaco. A raiva e a dor bloqueia tudo, malta. É uma vibração muito densa, muito pesada. Não carreguem isso convosco. Procurem ajuda. Procurem ajuda. Procurem ajuda mesmo. Há muita gente a viver com isto. Como é que tu sabes se estás nesta fase, num processo de dor, seja ele qual for? Se tu ainda estás à procura de culpados, se tu ainda te culpas, se tu ainda estás à procura de uma justificação, okay? De um entendimento de dor, se tu vibras em emoções de revolta, de emoções muito explosivas, muito tempestuosas, ok? Esta fase, estou-me aqui a lembrar de várias pessoas que eu tenho que chegam a mim nesta fase e às vezes é mesmo desafiante tirá-las de lá. É mesmo desafiante. Esta fase, mesmo que indiretamente tu podes descobrir se estás nela, normalmente a culpa está muito, muito associada a esta fase. Uma culpa para ti, uma culpa externa, tu culpares alguém externamente, ou andares à procura de responsabilidade e de responsáveis. Se tu usares esta palavra responsabilidade, já é um sinalzinho
positivos, que a coisa está a melhorar, ok? Mas normalmente é a culpa. O que tu podes fazer aqui é procurar ajuda, claro. É mesmo preciso alguém que te ajude aqui a ressignificar isto e a olhar para isto de outro lugar. Mas é acima de tudo entenderes e mantrares para ti que é o que é e que tudo é exatamente como tem que ser. Mas já vou dar estratégias, ok? Depois, o que é a fase da negociação? A fase da negociação é quando começa a aparecer dentro de ti uma vozinha, que é o outro lado da tua mente. Nós temos dois lados. A mente consciente, onde está o nosso ego, onde está a vítima e a dor, e até agora foi ela que esteve sempre a falar, na negação, e na raiva e na revolta. Na negociação começa a aparecer o teu coração. Começa a aparecer uma voz do outro lado que te vai fazer pensar sem pensar, ou seja, sentir. Ok? A voz do amor, a voz do coração. Aqui há uma separação. E esta voz, ela vem numa espécie de diálogo interno, quase como se tu tentasses reescrever a história. Quase como se tu começasses a procurar dar um significado à experiência e quisesses reescrever a história. Se eu tivesse feito assim, e como é que seria se não sei o quê, e talvez isto tenha acontecido por esta situação. Começa a haver aqui uma voz mais amorosa dentro de ti que quer quase que negociar com a tua dor. Por isso é que se chama negociação, é esta fase. Ok? E é aqui que entra a tristeza. A tristeza, meu amor, não é raiva, nem é revolta. A tristeza é amor disfarçado. É um amor disfarçado, ou melhor, coberto pela dor, envolvido pela dor, mas é amor. É uma fase muito sagrada. É uma fase que normalmente tu entras em solitude, não em solidão. Tu precisas de silêncio, tu precisas de vazio. Eu estou-me a lembrar que eu recebi uma mensagem esta semana e que a pessoa me disse: eu nesta fase, está a viver um processo de dor, preciso de silêncio. E eu, ok. Ainda há ali raiva, ainda há ali revolta, mas também há uma grande negociação e uma tristeza. Portanto, o processo está em cura. Está em cura, mas ainda não aceitou. Portanto, eu preciso de silêncio. Este silêncio, este vazio, este quase que engolir, que é o que é, gera a tristeza. A tristeza é um amor disfarçado. Muitas vezes as pessoas perguntam: estás chateada? E eu digo: não, estou triste. Chateada é raiva, é revolta. Tristeza não. É um amor envolvido por uma capinha de dor. E faz parte. A tristeza é, na verdade, uma emoção bonita. Ela é mesmo uma emoção sagrada. Está mesmo coladinha ao teu coração e há chave de viragem, que se chama aceitação. E agora vem a pergunta de milhões, não é? Ok, Joana, e como é que eu faço para aceitar? É ou não é? Digam lá se esta não é uma pergunta de milhões. Como é que se aceita? A aceitação é uma porta dourada do teu coração. É uma porta dourada no teu coração. Ela tem uma chave. E essa chave tem um nome. Na verdade, até pode ter dois. Ok? Então, tu, para abrir essa porta dourada do teu coração que tu tanto queres abrir, tu precisas de ir buscar essa chave. Ok? Toma nota. Chama-se perdão. Ou e compaixão. Compaixão. Tu vais ter que começar por te perdoar a ti, na experiência. Mesmo que tu culpes o mundo fora de ti, meu amor, te garanto, tu não vais conseguir perdoar o mundo fora de ti sem começares por te perdoar a ti. E eu te garanto que se tu culpas alguém fora de ti, também te culpas a ti. Portanto, começa por trabalhar
esta compaixão contigo, resgatando de um lugar do teu coração isto, tão simples como isto. Eu sou humana. Eu sou humana. A dor é inevitável na experiência humana, na experiência de vida. Então eu aceito que é como é. Viver esta experiência de dor, de luto, do que quer que seja, faz parte. Compaixão. Resgata a tua humanidade. Aceita a tua humanidade. Por muito espiritual que tu sejas, meu amor. Tu não podes viver aqui nesta casa, terra, sem seres humana. Não dá. Portanto, tu vais sentir dor. Vais ter é que saber lidar com ela. Resgata essa compaixão. Eu tenho muitos mantras que repito a mim mesma durante o dia. Joana, estás a viver a tua humanidade. Aceita. Joana, tu és real. Tu és de verdade. Tu és um ser humano. Tens as duas coisas. Ser humano. As duas palavras. Não podes ser, nem ser só humano. Aceita a dualidade em ti. Aceita os dias menos bons. Aceita as perdas. Aceita os lutos. Aceita a experiência. Confia. O universo não te quer fazer mal. Nem isto é um lugar mau. Se não veio a ti é porque não era para ti. Tudo o que é teu, ou já é teu, ou está a caminho, meu amor. Resgata essa compaixão. E depois perdoa-te. Perdoa-te por não te teres perdoado antes. Perdoa-te por não teres aceitado antes. Perdoa-te pela experiência e depois joga esse perdão fora. Não carregues os fardos da raiva e da culpa que aprisionam o teu coração dourado, com essa porta linda para ser aberta. Uau, eu arrisco-me a dizer que esta é a live mais bonita do meu podcast. Não guardes esse rancor. Pede ajuda. Nós, que estamos aqui ao serviço, temos estas ferramentas para te conduzir nestes processos de cura. Peçam ajuda, malta. Vocês acham que eu não tive ajuda? E tenho. E eu sou hiper trabalhada comigo. Autoajudo-me. Faço auto-coaching a todo instante. Auto-PNL. Mas é importante alguém de fora também nos espelhar e nos ajudar. Permitam-se ser ajudadas. Oh, guerreiras feridas, escancaradas, a pingar por todo lado e guerreiros. Aceitem a vossa humanidade. Vocês são muito mais fortes quando fazem isto que eu estou aqui a fazer hoje. Muito mais fortes. Muito bem. Depois de aceitarmos... deixem-me só dizer aqui uma coisa muito importante. Isto para aquelas mentes mais bloqueadas no ego. Como é que eu posso aceitar uma coisa que foi uma injustiça, que foi... Malta, quando vocês dizem esta frase, ainda estão na revolta. Ok? Temos que ir lá para trás. Ainda estão na revolta. É preciso trabalhar isso. Aceitar, mas quero-vos dizer isto e guardem aí, escrevam. Aceitar não é concordar. Não é concordar com aquilo. Nem é gostar daquilo sequer. É simplesmente reconhecer aquilo. É simplesmente integrar aquilo. Entender que é o que é. Sem qualificações, sem julgamentos excessivos. Sem mais nada. Vocês não têm que aceitar, vocês não têm que concordar, vocês não têm que gostar para aceitar. Só têm que reconhecer. Ok? Quando eu digo assim, peguem na dor, olhem para ela, trabalhem com ela. Isto é reconhecer. Reconheçam a vossa dor. Conheçam-na. Conheçam os vossos lugares de dor e vocês conquistam o vosso mundo.
Mas para isso é preciso trabalho interno, amor. É preciso trabalho interno. Ou tu achas que eu venho para aqui falar com esta sabedoria, com esta clareza, com esta lucidez, porque isto não tem outro nome, tão equilibrada? Porque é o que eu vibro dentro de mim. Quantas voltas é que eu já não dei na minha mente e na minha consciência a isto? E se eu tenho um power do caraças para soltar a rainha da cocriação magnética, eu também tenho este coração frágil e vulnerável, e amoroso, e verdadeiro, humano, real. Não é etéreo. Não. Eu não sou nenhum anjinho, nenhuma alma penada. Sou real. Também faço cocó e xixi. Só para que vocês também percebam isso, tá? E podem tocar, que eu tenho carne e osso. Pronto. Então vamos lá, como ressignificamos uma experiência, dar-vos dicas e estratégias práticas que vocês adoram, para vocês tomarem nota. Vamos a isso, como é que se ressignifica uma experiência. Eu faço isto sempre, na minha vida, todos os dias, a todos os instantes. Ainda hoje fiz isso num áudio que gravei para o meu marido de manhã, quando ele estava a querer cuidar. Olha, eu agradeço muito mesmo que essa seja a tua intenção de cuidar, mas neste momento não faz sentido para mim. Respeita, por favor, isso. Ainda não faz sentido para mim. Ok, mas eu tive que ressignificar porque ele estava-me a atacar. Então a primeira coisa é, qual a intenção positiva que ele tinha para fazer isto? Joana, ele tinha a intenção positiva de te ajudar e de te proteger. Então, embora ele me estivesse a atacar, eu estava-lhe a agradecer. Olha, eu agradeço a tua preocupação, o teu cuidado, o teu carinho, mas não é por aqui o caminho agora. Ainda não é por aqui o caminho. Então, vamos lá aos pontinhos. Vou-vos dar aqui 5 estratégias. Primeira, ressignificar. Vocês vão perguntar estas 3 coisas. Qual a intenção positiva desta experiência? O que é que eu vim... Obrigada, Instagram. O que é que eu vim aprender? E que versão de mim é que está a nascer daqui? E vocês vão me dizer, Joana, eu não sei responder a isso. Logo na primeira pergunta, intenção positiva, no meio da dor e da raiva e da revolta, eu não encontro intenção positiva nenhuma. Pois é, meu amor, é aqui que tu precisas de ajuda. Tu precisas de alguém que esteja fora da tua experiência e que veja a totalidade da experiência e te consiga ajudar a ressignificar. Eu tenho um exercício no meu curso de PNL, isto é tudo PNL, isto agora que eu vos vou dizer é tudo estratégias de PNL e de coaching, mas essencialmente de PNL. Eu tenho um exercício no meu curso de PNL que é sobre o reenquadramento e a ressignificação. Mas no fundo esta estratégia chama-se reenquadramento. Então eu tenho um exercício em que com coisas muito simples, tipo, não tenho dinheiro para comprar prendas de Natal, reenquadra a experiência. Ok? Acabei de apanhar uma multa, reenquadra a experiência. O que é reenquadrar? Tu vais sempre ter que encontrar pontos positivos na experiência negativa. Reenquadra a experiência. Tens que encontrar. É possível encontrar. Não tenho dinheiro para comprar prendas de Natal. Muito bem. Se calhar é a oportunidade de tu ofereceres algo que não é material. Oferece amor, oferece uma experiência, oferece um abraço. Olha, vai oferecer pelo mundo fora. Vai oferecer abraços gratuitos, como eu já fui uma vez. Por que não? Acabei de apanhar uma multa. Olha, meu amor, que ótimo. Ainda bem que foi uma multa e não foi um acidente que te podias ter magoado. Ainda bem que aquela polícia estava ali, porque se calhar se tu continuasses com excesso de felicidade, ainda podias ter um acidente. Reenquadrem as experiências. E não só. Está-me aqui a minha música a avisar que passou a meia hora. Portanto, essa já passou mais que meia hora. Portanto, reenquadrar as experiências, ok? Deixa eu ver se eu consigo pôr um bocadinho mais baixo. Pronto. Depois, ainda, segunda estratégia, ainda no reenquadramento,
vocês vão trabalhar o significado, dar um significado à experiência. E para dar um significado à experiência, vocês não vão perguntar porquê. Não, nunca, jamais. Jamais, Salomé. Vocês vão perguntar para quê? Qual o propósito? E vão encontrar um significado positivo na experiência. Neste caso, por exemplo, eu e o Mário, logo no dia, nós já estávamos preparados para este segundo teste, assim, mas logo no dia nós demos um novo significado. Nós demos um novo significado. 14 e 14. Se não é por aqui, é por aqui. É porque nós temos mesmo que adotar. É algo que ambos queremos, que sempre nos fez sentido, mesmo que fôssemos pais biológicos. É porque é por aqui. Vamos lutar por isso. E se assim for, vai fluir. Dar um significado. Nós temos que nos agarrar a qualquer coisa, malta, para subir. E muitos de vocês têm tanta coisa para agarrar, sabem? Tanta coisa. E eu também. Eu também, felizmente. Terceira estratégia. Olhem, vem aí a rainha da cocriação. Vocês que me estão a ouvir e querem aprender a fazer isto, eu ainda não lancei, mas eu aviso já que já tem 20 inscrições. 20, malta. Não me perguntem como. O curso PNL vem aí daqui a 2 mesinhos. Entretanto, vocês vão ouvir falar sobre ele. Se queres aproveitar ainda o valor de pré-lançamento, não falta muito para eu mexer nele, ok? Aproveita que vais aprender isto tudo e vem já reestruturado no método Assunit. Okay? Já vem nesta nova versão Assunit. O curso PNL está por aí, está. Há pessoas que às vezes vão lá ao site e compram. Pronto. Então, terceira coisa que vamos, obviamente, aprender a fazer é programar estados. O que é programar estados? É ter âncoras e estados que nos levem, que nos façam sair de um lugar e nos ponham noutro. Isto programa-se, por isso é que se chama PNL, Programação Neurolinguística. Então, os estados programados são uma forma de nós sairmos dos lugares de dor e ancorarmos em lugares de amor. Só que tu precisas de ter isto programado. Eu tenho uma mão com 5 estados programados. A gratidão, o empoderamento, o power, a serenidade, o riso, porque dá jeito quando estamos mesmo ali na tristeza. Então vocês estão a apontar isto? Vocês não estão aí a acompanhar, mas não estou a falar nada. Eu sinto que está tudo aí a apontar muita coisa. Ok? 5 estados. Vocês podem programar o que quiserem na vossa mão. O empoderamento, o riso, por exemplo, um estado de felicidade, o amor, a serenidade, a gratidão. E como é que se programa isto? Eu tenho que ir buscar experiências, memórias, em que a química é muito alta. E eu ancoro aqui. Pois claro, eu ensino a fazer isto, a programar estas âncoras. E estas âncoras têm que ser disparadas em cima de âncoras negativas. Por exemplo, se tu estás num lugar de dor, tu podes rapidamente ir buscar uma âncora poderosa. Olhem, hoje de manhã, eu vou-vos dar este exemplo real. Hoje de manhã, se vocês acompanharam os meus stories, eu fiz uns stories assim mais power. Até trouxe a rainha da cocriação e brinquei e vim para ali dizer se não tens outra hipótese, se não fazes uma coisa comigo, vais ter que fazer 2. Vim para ali. Porquê? Eu fui buscar a minha âncora poderosa, que agora está aqui muito nesta coisa da rainha da cocriação. Eu fui buscar e trouxe-a. Ok, Joana, senta-te neste lugar. Porque tu sabes que nesta live tu tens que estar sentada neste lugar, senão tu vais à vulnerabilidade e tu não sais dali. Começas a chorar e vais para ali fora. Então senta-te, ancora-te neste lugar da rainha da cocriação, porque tu já sei que tu lá vais baixar. E eu aqui não estou nesse lugar, como vocês veem, não é? Então é esta estratégia energética. Eu às vezes sento-me em lugares que são acima daquilo que eu quero alcançar, porque eu sei que tendencialmente eu vou quebrar ali.
São tudo estratégias. Programação neurolinguística. Olha, manda mensagem na caixinha. Mais. Quarta coisa. Alunas de mentoria. Está logo na mentoria do amor próprio, se não estou em erro, que é logo o primeiro tema. Bengalas energéticas. Vocês sabem de que é que eu estou a falar, não sabem? Eu ensino-vos a programar bengalas energéticas, que são das melhores coisas do mundo. E se vocês acompanharam o meu processo, vocês perceberam que eu todos os dias procurava e continuo a procurar, e isto faz parte do meu dia-a-dia, porque isto não é só para ser utilizado em experiências de dor, é para ser utilizado na vida, malta. Por isso é que está na mentoria de amor próprio. É uma forma de auto-amor. Vocês saberem, muito bem, estou a ver aí uns sims, vocês saberem quais são as vossas bengalas energéticas que vocês podem usar sozinhos ou acompanhados. Por exemplo, para mim, cozinhar, pintar, treinar, ver o mar ou estar no mar, apanhar sol, dar mimos aos meus gatos, comer um chocolatinho, tomar um banho relaxante. São bengalas energéticas. E, por exemplo, na experiência luz, eu descobri esta do cozinhar. Na experiência depois da luz, mas que eu ancoro muito no Santiago, foi a pintura. E eu agora mantenho as duas. Ainda ontem eu precisei. Ok? Conheçam as vossas bengalas energéticas. O yoga, para mim, é uma super bengala. Algumas, nós temos que ter várias, porque nós nem sempre vamos conseguir usar todas. Por exemplo, eu quando estava a viver esta experiência, estava muito limitada fisicamente. Portanto, treinar, que é uma coisa que eu amo fazer e que é uma bengala energética. Praticar yoga, que é uma coisa que eu amo fazer, mas que estava limitada, não é? Algumas coisas eu estava muito limitada, porque eu tinha dias em que eu quase nem me conseguia mexer. Mesmo que não parecesse. Portanto, nós temos que ter várias para conseguirmos ajustar, ok? E algumas delas podem ser com outras pessoas. Ir jantar fora, estar com os nossos filhos, ver um filme, ir ao cinema, whatever. Ok? Quinta e última, conheçam estratégias de elevação energética, que são estratégias básicas. Estar na natureza, tomar um banho, limpa, nós somos água. Limpa e purifica a vossa energia. Não tem que ser um banho XPTO. Um simples banho é, muitas vezes, uma forma de limpeza energética. Natureza. Natureza é cura, é casa, é lar, é um abraço da nossa mãe, a mãe das mães. Estar com as pessoas que vos fazem bem. Servir alguém, malta. Isto é uma forma de vocês elevarem a vossa energia. Porque é que eu, na experiência Santi, foquei-me no trabalho? Porque eu sei que estou em missão, estou a servir e isto carrega a minha energia. Estar aqui hoje carrega a minha energia. Que eu estou a servir alguém. Isto é power. Muitos de vocês estão à procura de um significado na vossa vida, de um propósito na vossa vida e ele está aí. É servir. Só vocês ainda não encontraram como é que vão servir. E às vezes vocês encontram como é que vão servir e complicam, vão procurar coisas que não têm nada a ver, porque querem, sabem o quê? Ganhar dinheiro. Toda a gente quer. Eu sei, amores. Toda a gente quer. Mas tu ganhas dinheiro no teu ouro. Não é no ouro do vizinho. Portanto, escuta-te, aproveita os teus dons e os teus talentos, que é lá que está o teu ouro e é lá que está a tua abundância. E confia nisso. Não andes a fazer aquilo que o mundo externo te diz só porque tens que ganhar dinheiro. Porque não vais ganhar dinheiro. E tu sabes isso. Provavelmente está a acontecer contigo. Pronto. Música. A música também é uma ótima estratégia. Maltinha. Gratidão. Gratidão, gratidão por estarem aí. Estivemos sempre aqui 20 e tal pessoas a esta hora, é incrível. Portanto, gratidão. Sei que este vai ser um episódio muito mexido.
Partilhem com as vossas pessoas. Toda a gente está a viver um luto ou um processo de dor. Partilhem mesmo. Quando eu vos digo que há tanta forma de retribuir aquilo que eu dou, a melhor forma que vocês têm de me retribuir isto é obviamente deixarem o vosso comentário, porque isso é muito importante, gera interação e é muito importante para mim receber os vossos feedbacks, virem ter comigo, falar comigo, é muito importante. É mesmo muito importante, é uma forma de me dar amor. Eu sou palavras, a minha linguagem do amor é palavras, portanto, é muito fácil amar-me, como eu costumo dizer. Não custa nada, custa palavras certas só. Mas, para além de tudo isto, ajudem esta palavra a ir mais longe, passem a mensagem, enviem para alguém, ajudem a crescer. Ajudem o outro, que vocês vão ver que o outro também vos vai ajudar, não querendo ser diretamente proporcional a um qualquer outro universo. E se isto vibrou contigo, vem ter comigo. Se sentes que precisas de ajuda, se sentiste que eu sou essa pessoa, vem ter comigo, não hesites, vem ter comigo. Vem ter comigo. Há muitas formas de poder acompanhar, de poder ajudar. Não comeces já a dizer, não tenho possibilidades. Tu nem sabes, amor, quais são os caminhos e as possibilidades. Ok? Não te bloqueies já, sem tentares. Informações sobre o curso de PNL ou de numerologia, que está assim nas últimas, mandem mensagem também. Está bem? Muito grata a vocês pela vossa presença, pelo vosso carinho. Vamos deixar a live guardada e encontramos-nos daqui a 15 dias, para aí. Está bem? Um beijo muito grande.